Então, muito boa noite, bem-vindos todos novamente, as pessoas que a gente tem encontrado aqui, os rostinhos que eu gosto de encontrar várias vezes na semana, e também sejam bem-vindos aqueles que estão, os convidados especiais, né, que estão chegando hoje pela primeira vez nos nossos encontros online. Nosso tema hoje, então, é óleos essenciais, eu convidei uma pessoa muito especial, muito querida, para falar sobre isso. E antes de eu passar a palavra para ela, eu vou pedir que quem está na sala, que não saia do grupo do WhatsApp. Por quê? Porque por ali que eu me coordeno para enviar os certificados depois, já que esse encontro tem um certificado de mini curso, né? Então, quem quiser o certificado, permaneça no grupo do WhatsApp até que eu libere, eu aviso sempre ali, tá? Também o pessoal avisando que os vídeos, para quem não estava na outra aula, eu avisei, né? No outro encontro, que os vídeos até a aula dos cristais já estão no YouTube, né? Então dá para acessar e se perdeu algum ou quer rever, porque daí a gente revendo muitas vezes pode parar o vídeo, anotar o que não anotou, então fica bem legal, tá? Então, Rosemary Bittencourt vai falar para nós desse mundo maravilhoso dos óleos essenciais. Para quem já me conhece sabe que eu sou suspeita, porque eu adoro, principalmente esses que ela vai falar, que estou há um ano lidando com isso, aprendendo muito e me resolvendo em várias coisas e vi muitos resultados com meus pacientes. Para quem não sabe, eu sou uma terapeuta, então eu acho que ela vai dar bastante dicas para nós, canetinha, papel na mão, gente, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Rosemary, muito bem-vinda, muito obrigada, viu, por ter aceito esse convite. Eu sei que a correria que a gente está em tempo de pandemia, todo mundo cheio de live, cheio de aula, né? E parar para 3 horas do teu tempo para compartilhar conosco o teu conhecimento. E, assim, sou muito, muito, muito grata mesmo, tá? Então, tudo contigo agora. Te passo essa turma linda aí. Bom, muito obrigada, Eunice, Lu, desculpa, Eunice, não, Lu, muito obrigada pela oportunidade, meninas, sejam, né, vocês também, gostaria de me apresentar, meu nome é Rosemary, como a Lu já falou, eu tenho a minha formação de aromaterapeuta holística, ok? Então, nós vamos estabelecer aqui algumas, algumas coisas que nós vamos tratar aqui, tá? Nós vamos falar mais ou menos 1h30 e depois a gente dá um, um descansozinho para a gente poder ir ao banheiro, levantar, tomar um chazinho nessa noite fria, né? E tá, ok? E nesse períodozinho aí, a gente, um pouquinho antes do intervalo, a gente vai e tira um pouco de dúvidas quando eu abrir, tá certo? E ao longo do curso também, se alguém de alguma maneira tiver uma dúvida, vai anotando, e aí eu vou dar lá uns minutinhos antes. Então, nós vamos abordar uma terapia no lado holístico, certo? E dessa forma, depois, então, depois que a gente retornar do nosso intervalo, a gente retoma até o finalzinho, e aí depois eu abro de novo as perguntas finais. Ok? Então vou começar por compartilhar minha tela, tá? E, e eu espero que o pessoal que está aqui, né, que vocês desejem saber mais ainda sobre a aromaterapia, que é uma maravilha, né? É uma ciência. Ok, pessoal? Então vamos lá. Posso compartilhá-lo? Um momentinho. Ok? Vocês estão assistindo tudo bem aí? Tudo certinho? Ok, então. Então vamos começar com o nosso curso básico, tá, pessoal? De aromaterapia. Mas eu vou mostrar para vocês os lados assim principais da aromaterapia, onde são trabalhados. Eu sei que tem profissionais de várias áreas hoje aqui, e eu vou procurar abordar, falar da aromaterapia e vou dar algumas pinceladas de como a aromaterapia trabalha em diferentes, né, terapias, ok? Então, muito bem. Então, eu vou começar dando uma noção básica, ok? Então, vamos lá. O que significa a palavra aromaterapia? Gente, aromaterapia, ela vem dos termos gregos, como eu coloquei aí. Então, aroma, a gente pode dividir a palavra no meio, né? Então, nós temos ali aroma, que é igual a odor agradável, e mais terapeia, que é igual a tratamento.
Então, significa literalmente o tratamento através de odores agradáveis. Então, ser é uma terapia que busca, né, a obter de forma integrada o equilíbrio físico, o equilíbrio mental, emocional e espiritual, através dos óleos essenciais. Então, nós vamos ver a partir dessas horas que a gente vai estar aqui, de que maneira a aromaterapia vai trabalhar todo esse lado, né, do ser humano. E nós sabemos que quando a gente trata um ser humano, ele não só trata emoção, ou só trata físico ou mental, né? A gente trata ele um todo. Porque a gente vai ver que muitas das coisas estão ligadas ou a parte do que começa aqui, do que começa no físico, que acaba se refletindo no físico, o emocional, e a gente acaba somatizando. E a aromaterapia é essa ciência que estuda todo esse lado. Então, se a gente for buscar dentro da aromaterapia, a gente vai ver que o cheiro é igual a uma lembrança, não é? Então, toda vez que a gente, por exemplo, né, a gente lembra, eu, Rosemary, me lembro quando eu era criança, né, chegar na casa da minha avó, por isso que eu coloquei aqui uma avózinha, né, a minha avó lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca, né, esqueci de falar isso para vocês, mas moro no Sul já há algum tempo, uns anos já, e eu me lembro que toda vez que eu sinto um cheirinho de banana, né, eu lembro da minha vozinha, porque toda vez que eu ia na casa dela, eu adorava, né, comer doce de banana com ela, né? Então, toda vez que eu sinto um cheirinho de doce de banana, eu remeto a ela, né? Então, o cheiro, ele traz lembranças para nós, né? O cheiro, seja ele bom ou seja ele ruim, né? Mas dentro da aromaterapia, como eu mostrei, são aquele cheiro agradável que nos remete, né, a lembranças de alguma parte, de algum momento de nossas vidas, ok? E aí, então, nós podemos abençoar a nossa vida num todo, né? Para que a gente tenha um equilíbrio dentro das famílias, um equilíbrio de relacionamentos, ou seja, de todo lado do ser humano. Okay? Então, vamos um pouquinho pela história, a história da aromaterapia, certo? Quando a gente fala da aromaterapia, a gente está falando de um momento, né, que não é só agora ou de alguns anos atrás, né? A aromaterapia, ela já começou a história dela, né, milhares de anos atrás, né, no Egito, ela até pega um pouco da Grécia, né? Ela também, nós sabemos que a aromaterapia, ela também pega um lado da Índia, que é um dos lados assim mais antigos onde se eram trabalhados com os óleos essenciais, né? E nós sabemos também que a China, muitos sábios chineses, nós sabemos que nós temos a aromaterapia dentro da medicina tradicional chinesa, onde muitos sábios, né, ao longo de milhares e milhares de anos, eles foram traçando meridianos, né? E a gente vai poder ver um pouquinho hoje de como é trabalhado a aromaterapia, né? Eu vou dar uma pinceladinha de como ela é trabalhada dentro da aromaterapia da medicina tradicional. E a gente vai ver que e também no lado de Roma, na Pérsia, ou seja, sempre houve eventos na história, né? E isso tem eventos escritos, alguns materiais, até mesmo no Egito, existem muitas pesquisas, quando foram escavados algumas pirâmides, né? De desenhos, ok? Sendo utilizado os óleos essenciais, que naquela época eram chamados de ungüentos, né? A gente sabe que eram usados nos túmulos dos faraós, para que eles... então, existem alguns óleos que a gente chama de mortuários, né? Que são aqueles óleos que se usavam quando os faraós eles eram mumificados. Então, nós temos aí o óleo de mirra, o óleo do olíbano, né? Inclusive, na aromaterapia, eles são conhecidos como os óleos que eram utilizados para mumificar no caso, né, os imperadores lá do Egito, e aí vai, ok? Nós vimos também que em Roma era muito utilizado para tratamento dos guerreiros. A gente tem os óleos que são
comumente chamados, né, que é o tea tree, melaleuca, ou seja, em vários momentos da época, né, da humanidade, os óleos essenciais é que eram usados para fins também terapêuticos, como estético. E nós tínhamos a própria... ai, me deu um branco agora dela. A Cleópatra, né? Ela utilizava os óleos essenciais na beleza, ela tomava banhos aromáticos, né? Então, nós sabemos que os óleos essenciais, eles têm toda essa história milenar, ok? E aí, o que aconteceu? Ao longo da Idade Média, né, em busca assim todo um lado alquímico, né, de alquimia, né, um preparado químico, supunha-se, né, que era capaz de se transformar qualquer metal em ouro. Então, isso levava alguns alquimistas, como eu coloquei aqui, a realizar algumas experiências essas, né, que muitas vezes resultavam em descobertas assim da medicina e na química que trouxeram diferenças para o mundo naquela época. Então, eu até coloquei que no século XX aqui, no século XVII, houve uma caça às bruxas. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, coloquei o dedo aqui e veio. Houve a caça às bruxas que indicava, né, que se tratava de uma tradição popular, né, de manter as ervas faziam com que as pessoas se mantessem vivas e tinha até um lado assim meio místico das coisas, né? E as plantas tinham poderes mágicos, né? De resultados que se tinham ao utilizar as plantas para fins medicinais, ok? E aí, então, no século XVIII, o que acontece? Cresce a indústria química e dentro da indústria química, então, vem o desenvolvimento de novas substâncias, onde substitui, né, o uso dos óleos essenciais, naturais, por remédios sintéticos. Então, foi a partir dessa época, desse século, que começou-se a se perder um pouco desse ritmo que se havia, né, onde só se conheciam as plantas como o que a gente utilizava para esses fins de tratamentos. E aí, então, no século XIX, surge, então, René Gattefossé, que ele é considerado o pai da aromaterapia, né? Então, ele foi um químico e também um perfumista muito importante na época, francês, onde ele iniciou esses estudos, né, mais rigorosos dos óleos essenciais. Então, Gattefossé, ele foi tentar saber, ele foi buscar o que tinha dentro, né, dos óleos essenciais que causavam, né, toda aquela resposta química, toda aquela dentro do organismo humano e também do lado emocional, né? E aí ele começou a investigar isso na prática, né? Para ele começar a entender o que havia ali dentro. E aí, então, no século XX, deixa eu só mexer aqui um pouquinho, no século XX, então, foi-se, então, tentar, então, dissecar para ver melhor o que havia, né, dentro dos laboratórios, em produtos isolados, né, o que havia ali dentro. E muitas drogas foram desenvolvidas em cima das plantas. Então, e a partir daí, a medicina coloca, então, dentro de laboratório, a começar a fazer de um lado, dentro de laboratório, esse lado sintético, né? E aí, então, a gente sabe que dentro do nosso corpo humano, tudo que é sintético, ele causa uma manifestação. E muitas vezes, na maioria das vezes, são manifestações que nós chamamos de reações adversas, que nós chamamos de efeitos colaterais. E isso, pessoal, a gente não vê nos óleos essenciais. Por quê? Porque quando nós falamos de óleos essenciais, nós estamos falando de química pura, né? E eu vou
falar um pouquinho ao longo do curso em relação a isso. Acho que é uma química muito parecida com o nosso corpo. Então, nós praticamente dizemos que efeitos colaterais, né, praticamente não existem. Os óleos essenciais sendo usados da maneira correta. Muito bem, então o termo aromaterapia, ele surgiu realmente com o Gattefossé, né? René Maurice Gattefossé, como eu já falei, ele era um químico francês, e ele então se interessou em estudar os óleos essenciais para grau terapêutico. Como que ele poderia utilizar esses óleos? E aí, como eu disse, como eu falei antes, ele quis usar isso na prática. E aí ele começou, né, a utilizar os óleos, a extrair esses óleos. E um dia houve um acidente lá dentro do laboratório dele, ok? Após ele ter queimado a mão severamente, né? Lá houve uma explosão, porque ele estava tratando lá com outros elementos químicos. Houve uma explosão dentro do laboratório dele, na casa dele, e como ele havia destilado um óleo essencial de lavanda. E no momento que houve a explosão, que queimou a mão dele, no momento, né, quando houve, o que ele tinha, ele colocou a mão dentro, justamente ele colocou a mão dentro de um recipiente onde havia o óleo essencial de lavanda. E naquele momento, eureka, né? Ele, ao colocar ali, ele notou, e ele rapidamente, foi um efeito assim muito rápido, que aquela dor que ele estava sentindo devido à queimadura havia aliviado, assim, de uma maneira impressionante. E aí ele foi, quando ele foi observar, ele viu que ele tinha colocado a mão dentro de um recipiente onde havia o óleo essencial destilado de lavanda. E aí, então, surgiu em Gattefossé o interesse de poder estudar melhor os óleos essenciais. E aí ele começou a ver que a lavanda, né, tinha toda essa propriedade de calmar a pele numa queimadura, não é? E aí ele foi desenvolvendo. Então, ele é considerado um pai, né, da aromaterapia, e logo depois, então, surge Jean Valnet, que também foi um meio que discípulo dele, né? Ele foi um ex-cirurgião do Exército, ele já também estudava sobre Gattefossé, só que ele é também da França, e aí, então, ele resolveu, então, utilizar os óleos essenciais, no caso, ele usou os óleos essenciais de limão e também os óleos essenciais de melaleuca nas feridas e de pacientes, né, da guerra mundial, né, pós-guerra. Então, ele usava os óleos essenciais para esses ferimentos e aquelas queimaduras que os soldados eles tinham quando eles estavam no campo de batalha. E aí, então, ele começou também a estudar muito os óleos essenciais e querer saber qual era, né, o papel deles dentro da medicina, como é que ele poderia utilizar dentro da medicina. E, então, a partir daí começa todo um momento de mudança, né, de resgate de tudo aquilo que eu antes mostrei para vocês havia sido perdido, né, no evento onde a ciência começou a colocar os alopáticos, né, no meio disso tudo, ok? Muito bem, então. Então, a partir daí, na Europa, né, que foi muito difundida essa ideia, houve-se, então, 3 tipos de uso, e aí vocês vão entender por que nós sabemos que dentro da aromaterapia nós podemos usar o modo inalado, né, o tópico, certo? E o ingerido, tá certo? Então, dentro do modelo alemão, foi na Alemanha, então, que começou a se difundir e lá é que foi criado, ok? A forma de se inalar os óleos essenciais. O modelo inglês é de onde foi desenvolvido, estudado, né, a forma de ser aplicado em massagens relaxantes, ok? Os óleos essenciais.
e no modelo francês, né, através da ingestão, ok? Mas vamos ver o que são, tá certo? Os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, eles nada mais são do que umas estruturas que estão localizadas na planta. É claro que nós podemos ter óleos essenciais em diferentes partes da planta, mas não só plantas, raízes, árvores, cascas de frutos, né, flores, folhas, e aí vai, de um modo geral. Então, eu botei aqui para vocês um saco, né, de uma, microscopicamente, da folha da lavanda, ok? Onde nós temos aqui um saquinho de óleo de lavanda ampliado. São micro bolsas que existem nas plantas. E aí, o que acontece? Essas micro bolsinhas, as plantas colocam ali o óleo essencial, nada mais é do que o cerne da planta. É como se fosse, como se fosse o nosso sangue, né? Aquilo que faz a planta buscar na natureza tudo aquilo que ela precisa, tá bom? Então, nós temos aí, o que a planta faz com os óleos essenciais? Eles podem trazer para ela. Ela utiliza ele para atração, ela utiliza ele para reprodução, ela utiliza ele para proteção própria, contra os agentes da natureza que podem atacá-la, tá bom? Ela utiliza também para espantar os invasores, né? As pestes que podem atacar ela. Então, ela utiliza isso para seu benefício próprio. E os óleos essenciais, eles também estão, eles participam um pouco da fotossíntese dela, ok? Muito bem. Então, eu botei aqui para vocês verem que nós temos aqui uma plantinha, isso aqui é uma laranjeira, e para mostrar para vocês que a natureza, ela é tão maravilhosa que nós podemos encontrar numa única árvore, tá? E podemos tirar dela 3 óleos essenciais maravilhosos. Então, nós temos aqui a flor de laranjeira, é tirado o óleo neroli, que ele é muito utilizado na aromaterapia no fator emocional. Ele é um óleo que se trabalha muito o humor com ele, né? Ele tem uma capacidade muito grande de acalmar. Nós temos aqui também, ainda na laranjeira, a laranja, que é o fruto dessa árvore, onde é se tirado o óleo da laranja, é claro, onde nós tiramos ela da casca, certo? Somente a casca. Então, todo mundo aqui já abriu uma laranja, já descascou uma tangerina, né, uma bergamota, e faz aquele vaporzinho, aquela névoazinha, até a gente fica, quando vai descascar a bergamota, com né, aquela gordurinha na mão, e aí quando a gente vai cheirar, a gente sente, né, o aroma daquela fruta, nada mais é do que o óleo essencial. Esse é um dos óleos essenciais que a gente consegue ver a olho nu, é o dos cítricos, tá? Então, nós podemos sentir ali, né? E o que faz sentir esse cheiro? É um componente que tem ali dentro, que nós chamamos de licopeno, que ele é o responsável pelo aroma, certo? E também é tirado da laranjeira um outro óleo essencial riquíssimo, né, de propriedades, que é o petitgreen. O petitgreen, ele é tirado somente da folha da laranjeira. Então, vocês vejam a natureza, né, num único ser, que no caso a natureza, uma única espécie, nós podemos retirar óleos tão maravilhosos, né? E a gente vai poder ver um pouquinho deles daqui a pouco, dentro de como ele trabalha na parte física, na parte emocional, na parte total, né? Como eu disse, do ser humano, né? Em toda em sua amplitude. Muito bem. Então, quais são as linhas de abordagem? E eu quis colocar isso aqui porque eu sabia que aqui ia ter vários profissionais de todas as áreas, praticamente, né? Essas partes de terapias. Então,
eu gostaria que cada uma pudesse, né, cada um de vocês pudesse dar uma olhadinha, né, onde que se encaixaria os óleos essenciais para vocês aí, né, dentro dessa linha de abordagem. Então, as abordagens, né, quanto aos estudos, gente, porque existe assim, uma enormidade de trabalhos científicos, pesquisas, né, confirmando o papel dos óleos, né, a influência deles e como eles agem, tá, dentro de cada uma dessa área que eu vou falar agora para vocês. Então, a aplicação deles na aromaterapia, eles variam de forma psicológica, farmacoquímica, tá? Quando a gente vai estudar, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ao longo do curso também, como a gente chama, entre aspas, a bula, né, do que tem lá dentro dos óleos essenciais, tá? E na parte neurológica, na estética, na imunológica, na psiconeuroendocrinologia, onde trabalha o psíquico, como trabalha a parte endócrina, né, e na parte do sistema nervoso central, na parte vibracional, aromaterapia vibracional, que é algo assim maravilhoso, que a gente fala, estuda sobre como cada óleo tem a sua vibração em megahertz e como isso faz com que o organismo, né, do ser humano seja afetado e melhorado assim de uma maneira estrondosa, é muito rápida. Aí seria o caso de outros, né, encontros de ver como a aromaterapia vibracional, né, ela também tem esse fator. E olha, e dentre outros, tá bom? E algum deles eu vou abordar aqui de uma maneira um pouquinho mais específica. Então, aqui no Brasil, nós temos algumas áreas de atuação onde os aromaterapeutas podem atuar. Então, nós temos a aromaterapia clínica, onde o atendimento terapêutico ele vai ser baseado dentro das substâncias químicas, né, que existem nos óleos essenciais. E a gente pode ver que um óleo essencial, gente, ele pode ter de 100 a quase 300 propriedades. Um óleo essencial. Então, por exemplo, o óleo essencial que eu vou falar, daqui eu vou falar do limão. Ele tem, assim, tantas propriedades que às vezes as pessoas, quando a gente começa a explicar para elas sobre isso, assim, nossa, como é que pode, né, um único olhinho fazer tanta coisa? Justamente por causa desse lado químico dele, né, dessas várias propriedades que ele tem e que ele pode interagir no nosso corpo, ajudando o nosso corpo a se tornar resiliente. Ele mesmo, né, se promover a sua cura. Porque dentro da aromaterapia, a doença nada mais é do que o desequilíbrio, né, o desequilíbrio desse corpo. Então, um corpo equilibrado, ele consegue driblar todo e qualquer fator, né, externo que o ataque, seja ele de várias formas, de vários campos, né? Como eu coloquei ali em cima, emocional, físico, social e aí vai. Dentro da estética, nós também utilizamos muito das cosméticas, os óleos essenciais na elaboração de produtos naturais de qualidade, que garantem, assim, a beleza, garantem a parte da área da cosmetriatria, ele trabalha muito isso, e da cosmética também. Então, nós temos aqui, em que formas? Do shampoo, nós temos na forma de condicionadores, cremes, loções. Então, a gente também pode elaborar os nossos shampoos, os nossos cremes, né? Cremes estes diversos, que trabalham dentro de crescimento de cabelos, queda de cabelo, né? Cabelos secos, cabelos oleosos, problemas de queda, de caspa, e aí vai, aquela montoeira de coisas que a gente sabe que pode acontecer. Nós podemos tratar rugas, podemos tratar problemas de pele, né? Rosácea, a gente sabe que a rosácea ela é uma doença que está ligada, a rosácea ela ainda é um problema assim que
a medicina está estudando, mas está se vendo que ela está meio ligada ao lado emocional, né? Então, há muitas sinergias que a gente chama, que pode ser feita para manter a rosácea ali, né? De uma maneira estável, ok? Rugas, né? E aí vai. Temos, então, também na parte energética, como eu coloquei ali, no atendimento terapêutico, baseado, né, nos conhecimentos das medicinas tradicionais da chinesa, ayurvédica, xamânica, né? E eu também vou dar uma pinceladinha aqui daqui a pouco, um pouquinho como é que a gente pode trabalhar esses óleos dentro dessas áreas aí também, né? A gente vai ver que dentro da medicina tradicional chinesa, nossa, nós podemos utilizar os óleos essenciais de uma maneira, assim, fantástica, né? Onde a medicina tradicional chinesa vai trazer, né, dentro dela, alguns óleos essenciais que vão trabalhar todo aquele lado dos meridianos, né, dos elementos que nós temos, como e cada óleo ligado a qual elemento, madeira, fogo, né, metal, água. E nós temos uma lista de óleos essenciais que acabam equilibrando esses elementos, né? E podem trazer um benefício ainda maior dentro dessa terapia, ok? A energética, como já disse, a holística, onde vai ser utilizado os óleos essenciais em massagens para tratar, assim, uma série de desordens dentro do corpo humano, né? Que aí envolve a mente e o corpo. Então, e esses fatores, assim, de nutrição também, onde nós podemos trabalhar tanto o lado do metabolismo do corpo humano, né? Então, existem óleos essenciais, e eu vou apresentar alguns deles para vocês daqui a pouco, que ajudam então, no emagrecimento, que ajudam a pessoa naquela ânsia, aquela vontade de comer, óleos essenciais que trabalham todo os nossos órgãos, né? Ajuda a acelerar o nosso metabolismo, tá, gente? E aí, então, equilibrar todo esse corpo, né? Através dessa energia sutil que nós encontramos, né? Dentro dos óleos essenciais. Também há uma outra abordagem, que é no desenvolvimento de produtos, e aí, então, entra aqueles profissionais terapeutas que vão trabalhar na linha de empresas, né? Onde muitas empresas buscam os nossos serviços, né? Para trabalhar dentro delas, para trazer um bem-estar maior para os seus funcionários e que esses funcionários, tendo um bem-estar maior, eles possam também produzir mais. Né? Então, existem algumas empresas que buscam os terapeutas para fazer um estudo, né? Para tornar aquele ambiente onde o profissional se sinta mais motivado, né? E faça uma limpeza naquele ambiente, né? E aí a gente utiliza os óleos essenciais nisso. Eu gostaria de dizer para vocês que existem até, por exemplo, clubes de futebol e a empresa na qual eu represento, há contratos já com o pessoal do time do Flamengo, do Corinthians, onde os atletas utilizam, né, o óleo de hortelã-pimenta durante os treinos e também durante os jogos, tem a capacidade de trabalhar esse lado da respiração, fazer com que os atletas tenham maior oxigenação e isso possa levar para os órgãos, né, naquele momento de estresse, no caso, músculos, né, possam ser irrigados de uma maneira melhor, irrigar as células para que sejam evitados menos contraturas, né, e aí vai, tá certo? Aí é utilizado lavanda para dar equilíbrio, eles utilizam algumas sinergias para trabalhar contusões, gente, que existem, sinergias, blends, que trabalham muito, de uma maneira assim, muito rápida, né? Essa resposta através dos óleos essenciais, porque os óleos essenciais, como eu já disse, são nanopartículas e a química deles são tão parecidas com a química do nosso corpo
que a resposta é muito rápida. Diferentemente, né, do que é sintético, que o nosso corpo vai ter que metabolizar para depois transformar aquilo na química parecida do nosso corpo e aí sim poder agir, né? Então, spas, né, para trabalhar todo esse lado da beleza, do relaxamento, né, banhos aromáticos, tá? Inclusive, Hipócrates, que foi um dos primeiros médicos, tá, na humanidade, ele viveu alguns anos antes de Cristo, e ele utilizava o óleo de melaleuca, que é o tea tree, para tratar seus pacientes. E ele mesmo já dizia, né, que se para ter saúde era necessário tomar banhos aromáticos e fazer massagens aromáticas todos os dias, para conseguir esse equilíbrio físico, emocional no ser humano, ok? Então, muitos spas e clínicas, elas têm o conhecimento disso e elas abordam, né, todo esse lado. Então, consultores, né, especializados de aromaterapia acabam criando produtos, sinergias dentro da necessidade de cada uma dessas empresas. Então, esse crescimento nessa área, gente, de hotelaria, nossa, muito grande. A gente sabe até que tem um mercado, né, que trabalha muito esse lado de lojas para atrair o cliente. Uma loja que eu gosto muito de citar quando eu falo é a loja, não vou fazer propaganda da loja aqui, mas é a M. Martin. Quem nunca entrou na M. Martin e não sentiu, né, aquele aroma maravilhoso de bambu que eles têm lá, né? E quando a gente entra lá, a gente quer ficar lá, de repente até deitar lá, a gente até esquece de sair daquele ambiente, né? Também, isso tudo é estudo, né? Lembra que eu falei lá no início? Aroma agradável, uma memória, né? Então, faz a pessoa resgatar isso, trazer para dentro dela. Na hora que ela sentiu o cheiro do bambu, e às vezes as pessoas até compram, diz assim, nossa, né? Arremeta o pensamento da pessoa justamente para aquele momento, aquele lugar onde ela teve aquilo ali, ok? E aí, então, do lado ambiental, né? Como eu já disse também um pouquinho, acabo falando de um modo geral, mas dentro de ambientes saudáveis, em empresas, e aí vai, né? E na parte educacional, onde vai buscar, né, vai fomentar o estímulo no uso da aromaterapia, né, como técnica de manutenção de saúde, ok? Então, vocês viram como a aromaterapia, ela pode estar em praticamente, né, todas as áreas, se a gente fosse dissecar cada uma dessas abordagens, ok? Muito bem. Então, além dos óleos essenciais, né, obtido das plantas, fitogênicos, produtos sintéticos, né, eles são encontrados no mercado. Gente, vocês vão anotando as perguntinhas de vocês conforme eu falei aí no início, tá? Depois ali, um pouquinho antes do intervalo, eu vou abrir para perguntas e aí vocês vão elaborando, né, elas e aí a gente vai abrir para perguntas e respostas. Apesar de que a Lu já me disse que vocês já estão meio acostumadas a esse ritmo, né? Então já vão anotando aí, tá ok? Então não existe, né? Existem algumas diferenças drásticas, né, entre um produto natural e sintético. Então a gente sabe que esse lado todo, né, da química dos óleos essenciais, eles podem trazer para nós uma diferença marcante na sua composição química em relação aos sintéticos, né? Então, como eu falei, a gente pode resolver um problema, porque dentro do lado natural você tem o problema, os óleos essenciais tratam esses problemas e resolvem esses problemas. Agora, dentro do lado alopático, existe uma diferença muito grande, né? Qual é? O produto carrega consigo talvez uma parte terapêutica do que foi tirado lá de uma planta, mas ele foi modificado no laboratório. E aí, então, tudo aquilo que a planta possuía dentro dos óleos essenciais, todo aquele fator energético dela, né, acaba se perdendo, né? Por quê? Porque existe essa diferença muito grande entre o que é natural e o que é sintético. Bom,
Lembra que eu falei para vocês que eu ia trazer um pouquinho, que seria uma bula de uns óleos essenciais? Aqui eu tenho uma coisa chamada de cromatografia gasosa. O que que é isso? Isso aqui nada mais é, vocês estão vendo aqui, nesse gráfico aqui, o que existe dentro do melaleuca, né? Eu não vou falar aqui de elementos que existem, porque é algo mais químico, a gente teria que fazer uma aula só de cromatografia gasosa, mas isso é algo muito importante da gente saber que existe aqui, são picos onde a gente tem aqui essas marcas, né? Quais são os componentes maiores, né, que nós temos dentro do tea tree, dessa planta maravilhosa que nós temos. Então, aqui seria, né, um gráfico onde mostra o que nós achamos de maior nela, tá? E a melaleuca, ela, como ela é um poderoso anti-inflamatório, ela é um poderoso antibiótico também, nós vamos encontrar nela algumas substâncias que vão trazer essas propriedades e que vão trazer, né, realmente essa resposta, né, antibiótica, essa resposta de tratar infecções, né? Então, nós sabemos que a melaleuca, não só no lado físico, mas também no lado emocional, ela trabalha também toda uma limpeza, né? Tirando a pessoa, e daqui a pouco eu vou falar dela mais, tudo que ela promove, tá? Tudo que ela mostra. Então, eu só quis mostrar para vocês o lado, tá? O que seria uma cromatografia gasosa, ok? Então, algumas formas a gente precisa saber de como a gente pode identificar. Deixa eu só pegar aqui meu celular, controlar a hora aí. Algumas formas que a gente pode distinguir um produto do natural de um sintético, né? E bem como um produto bom e de má qualidade, né? Então, um produto, para a gente saber sobre os óleos essenciais, se eles não foram adulterados, né? Então, um fator é a adulteração, né? Uma identificação correta dele, a origem geográfica, né? A colheita. Então, vamos falar da adulteração. Um óleo essencial, lembra que eu coloquei lá no início, né? Que ele pode ser usado de forma inalada, tópica e ingerida. Para que você possa fazer uso desses óleos nessas áreas, a gente precisa saber que nós devemos ter certeza de que o produto que eu estou utilizando é um produto puro, de que aqui dentro, eu tenho aqui para vocês um vidrinho de óleo essencial de hortelã-pimenta, eu tenho que ter certeza que aqui dentro eu tenho a plantinha de hortelã-pimenta aqui dentro, tá? Eu tenho aqui dentro mesmo a propriedade dessa planta. Eu saber que em uma gotinha de hortelã-pimenta eu posso ter 25 xícaras, tá? Daquela planta, de essência daquela planta, né? 25 xícaras de chá daquela planta. Então, isso me dá uma certeza de que este óleo, ele é puro. Porque na aromaterapia, menos é mais. Então, não é... Então, um óleo que você abre, que você sente que ele não tem, não é como, né? Eu estou abrindo ali um óleo de laranja, e se eu abro ele e eu não sinto que ali tem um cheiro que me remete à laranja, dizer, nossa, isso aqui é uma laranja, né? E a gente sabe que no mercado, um dos fatores que fazem a gente saber se um óleo está adulterado ou não é o valor dele. Então, existem óleos essenciais, né, que eles são de valor médio, de valor baixo e de valor alto. Nós temos, por exemplo, um óleo de olíbano, ele é um óleo que é retirado, eu vou falar dele também daqui a pouco, de uma região muito difícil, acesso, lá na Somália, né? E é uma árvore que tem muita dificuldade de crescimento, porque ela vive num lugar inóspito, tá? Não se pode tirar muito óleo essencial dela, porque eu já falei que ele é o cerne da planta, né? Então,
esse óleo vai ser barato se ele vier puro no vidrinho? Se ele está puro, ele não pode ser barato, porque ele é um óleo essencial, né? Muito, diríamos, de uma maneira muito escassa para se retirar. Agora, existem óleos essenciais que são mais de valores mais baixos, mas necessariamente não estão adulterados. É o caso dos cítricos, né? Uma laranja, um limão, uma bergamota, que a gente pode, né? É mais fácil da gente ter essas frutas, né? Esses frutos próximos de nós. Então, a destilação dele, ele vai ser puro, mas ele vai ter um valor menor do que o óleo de oliva. Então, nós precisamos também saber a identificação correta. O que é isso? O nome de cada óleo, né? Saber que ali dentro tem na menta peperita, eu tenho hortelã-pimenta. Então, é importante a gente saber disso. Até para a gente poder associar, né? O uso dele a determinadas doenças, a determinadas situações que a gente queira trabalhar. E agora, pessoal, vem uma coisa assim muito importante que eu vou falar para vocês, que é a origem geográfica, tá? Que tipo de solo? Que tipo de clima? O habitat dessa planta no qual ela foi cultivada. Por que isso, Rosemary? Vou dar um exemplo para vocês. A gente sabe que existem óleo essencial de lavanda, né? Eu tenho aqui um lavandinha aqui na mão. O óleo essencial de lavanda, eu posso, tem pessoas que dizem, é na França, é na Bulgária, né? Então, ela vai crescer lá? Vai. A lavanda pode crescer até aqui no meu quintal da minha casa, no meu jardim. Eu já tive, né, várias lavandas aqui. Só que tem uma diferença. Se eu fosse extrair o óleo essencial da lavanda aqui da minha casa e a lavanda lá, por exemplo, da Bulgária, que é o melhor solo, as pessoas falam, não, é da França. Não, a França também cresce, é muito boa. Mas o melhor solo, não o solo bom ou o pior solo, como o da minha casa. Tá certo? Então, por quê? Se eu for pegar e fazer a análise desses 3 diferentes óleos, de 3 diferentes plantas nascidas em lugares diferentes, a lavanda pode ser a mesma, mas plantada e cultivada em locais diferentes, eu não vou ter o mesmo óleo. Por quê? Porque a natureza colocou a lavanda da Bulgária o melhor solo para ela ter todas as propriedades que eu posso dizer que ela é calmante, que ela me ajuda nos problemas de pele, queimaduras, picadas de inseto, que ela tem uma capacidade muito grande de estimular, né, a serotonina, que ela é capaz de melhorar o lado emocional, que ela é capaz de me fazer dormir de uma maneira que eu, né, eu nem imagino que ela pode fazer. Eu posso usar a lavanda no meu cabelo, e o meu cabelo ficar de uma maneira sedoso, emoliente, por causa dessa propriedade emoliente que ela tem. Então, quando fosse fazer a cromatografia desses 3 óleos, iria me mostrar que o melhor solo é o da Bulgária. E esses estudos foram feitos e estão aí para mostrar. Então, o melhor óleo essencial é onde a planta nasceu. Por quê? Porque lá ela tem o solo. O que é que vai distinguir lá da Bulgária para cá, para minha casa? É o clima, é a pressão atmosférica, é o solo, é a posição do sol, é a umidade, sabe? Então, isso tudo faz a diferença para que eu possa dizer que a lavanda faz isso tudo. Não é? E aí? Acaba por aí? Não. A forma pode ser até lá na Bulgária, mas se a gente for pegar essa planta e extrair ela, botar ela, fazer a extração do óleo essencial de uma forma errada,
Isso também vai influenciar. Eu posso ter a melhor planta, mas a forma que foi extraída vai ser também um fator que vai influenciar e muito, podendo até estragar aquilo que a natureza fez. Ok? Então, essas são algumas formas da gente distinguir um produto natural de um produto sintético, de um produto que foi misturado. Ok, pessoal? Muito bem. Então, tipicamente, os seguintes procedimentos, né, para se falsificar um óleo, é muito importante a gente saber, porque os óleos essenciais, eles têm eles são voláteis, né, eles podem, eles realmente, evaporam, mas não ao ponto, né, de evaporar tipo um álcool, né? Então, se eu abrir um óleo de lavanda e não fechar ele direito, não vai ser daqui para amanhã que ele vai desaparecer, não. Mas e se ele tiver adulterado? Se ele tiver colocado, se tiverem colocado nele compostos sintéticos, né, de baixo valor, tipo álcool, benzílico, né, como eu coloquei, tá? Então, a gente tem que cuidar. Interessante que eu tenho uma cliente, né, que quando ela começou comigo e eu apresentei para ela os óleos essenciais, eu dei para ela utilizar lavanda porque ela estava assim muito abalada emocionalmente. A lavanda ela trabalha muito esse lado também do luto, né? E aí ela tinha um óleo essencial de lavanda na casa dela. E quando eu mostrei para ela o óleo e dei para ela inalar, ela disse: não, isso aí para mim não adianta. Não adianta porque eu tenho utilizado e isso não me traz resposta nenhuma, né? E aí eu disse para ela: você comprou esse óleo essencial de onde? Ela me falou que ela tinha ido numa dessas lojas de manipulação lá, essas lojas de produtos, né, de naturais, e ela comprou lá uma lavanda. E aí eu pedi que ela então me trouxesse a lavanda dela, né, para que ela pudesse experimentar dela e experimentasse a lavanda que eu tinha ali. Gente, ela disse assim: não, peraí, isso aqui que eu tenho então não é lavanda, né? Porque ao abrir o frasco da lavanda, nossa, ela foi como se ela entrou nela assim de uma forma, né, que ela já sentiu aquele benefício. E depois eu dei para ela a lavanda para ela levar para casa, para ela utilizar para ela dormir, e ela disse: "Não, o que eu tinha realmente não era lavanda", né? Então, a mistura de um óleo, né, essencial de qualidade com outros de menor valor vai aumentar o rendimento da pessoa que não faz o que é correto. Aí ela vai baixar o preço, mas ela não vai ter a resposta. A pessoa que utilizar não vai ter a resposta do óleo natural, sem ser adulterado. E a falsificação do óleo essencial pode ser completa, né? Através de misturas sintéticas, dissolvidas. E aí, então, a gente já não tem mais óleo essencial. Aí a gente pode ter só um aroma. Um aroma que muitas vezes, até como eu relatei, vai estar até meio, né, desvirtuado, diferente do que verdadeiramente é o aroma do óleo essencial de lavanda. E isso não só com lavanda, tá, pessoal? Com tudo, né? Com todas os óleos essenciais de um modo geral. Então, alguns pontos, né, a gente pode observar na hora de a gente adquirir um óleo essencial. Qual? Nós nunca devemos pegar um óleo essencial, comprá-lo, que não esteja dentro de um frasco de cor âmbar ou um frasco escuro. Veja para vocês aqui que eu tenho um de óleo escuro. Por quê? Porque ele tem que ficar guardado da luz, né? A luz também vai ultrapassar aqui. Então, se eu botar ele se eu achar um óleo essencial de frasco claro, pode contar aqui, né? E um frasco escuro vai ajudar esse óleo essencial a se manter, porque óleo essencial, gente, uma vez fechadinho, uma vez embalado e fechado da maneira correta, ele não tem prazo de validade. Eu posso ter um óleo essencial de lavanda aqui, nunca abrir, ele vai me durar, né? Se alguém me achasse um dia lá, milhares de anos, eu tivesse meu óleo fechado aqui, achar o óleo essencial, milhares de anos, o mesmo óleo essencial, tá certo? Se eu não tivesse aberto ele, né? No momento que você abre, aí você começa, né, a ter que cuidar para fechar bem, para que o oxigênio não comece
a mexer nesse óleo essencial, tá? Então, as cores, né? Então, o óleo essencial não tem cor extravagante, né? Então, qualquer cor extravagante que tem ali, exceto alguns que tem uma flor de neroli, que ela tem é extraído dela a flor, milefólio, desculpa. Ela é branquinha, mas o óleo essencial dela, ele sai meio azuladinho, tá? É a única exceção na natureza, ok? Verificar a idoneidade do fornecedor, né? Certo? Então, muitas vezes as pessoas falam, eu vou lá na internet, eu vou lá comprar, né, no Mercado Livre e tal, mas quantas coisas a gente tem adulterado por aí, né? E conhecer, claro, o preço médio, né? Pode ser também um óleo essencial que está ali puro, mas está com um preço, né, fora da realidade, tá bom? Então, esses são alguns fatores importantes da gente poder saber, né, identificar. Agora, existe um processo que nós devemos conhecer, que é o processo, tá, de pureza e grau terapêutico desses óleos. Então, os óleos essenciais, que são de empresas que trabalham com essa seriedade, com essa ética, ela precisa, né, ter algo que seja certificado, como os remédios na farmácia. Nós temos os laboratórios lá, eles são certificados. Então, nós não podemos simplesmente pegar um óleo, utilizar ele sem ter um certificado de pureza. Aconteceu até algo engraçado uma vez. Eu fui apresentar o óleo de copaíba, né? Uma pessoa, ela disse assim, não, a copaíba não precisa não, porque eu fui lá na casa do meu vizinho, ele mora lá no norte do Brasil, e ele trouxe aqui um vidro de copaíba, tá lá guardado dentro da garrafa PET que ele me deu. Né? E eu disse, olha, e você toma isso? Ah, sim, eu tomei. Tinha um gosto assim meio esquisito, mas tomei. E aí eu mostrei o óleo de copaíba, né? E a pessoa viu que não, ela podia ter copaíba ali, mas primeiro que estava dentro de um frasco de garrafa PET. E óleo essencial não combina, óleo essencial puro não combina com plástico. Nada combina com plástico, né? Mas um óleo essencial puro, se você colocar ele num copinho plástico desses da gente tomar água de cafezinho, ele vai derreter o plástico. Então, não é qualquer plástico que eu posso colocar. Ah, mas eu posso? Sim, existem alguns plásticos que são próprios, né, para isso. Mas, assim, eu diria que o melhor é vidro. Então, quando eu vou fazer uso de um óleo essencial que eu vou ingerir, eu devo ter ele dentro de um vidro, ok? E aí já partiu por aí, né? Toda dessa contaminação, né? Seja na pele também, pode ser inalado. Quantos produtos químicos podem ter ali dentro? Tá certo? Algum produto tóxico que mesmo inalado vai entrar. A gente também, a pele é um órgão. A gente pode se contaminar, pode ter contaminação através da pele, seja essa contaminação química ou biológica, né? Pode vir. Então, isso é muito importante. Ter um respaldo, né, de um produtor, de um fabricante, um distribuidor que tem esse certificado de pureza testado e garantido. E aí nós chamamos, né, CPTG, Certificado de Pureza Testado e Garantido, tá, gente? Testado que vai ter um grau terapêutico e testado de que ele é puro. E aí, então, nós temos alguns processos que passa, né, nesse formato, né, de como saber que um óleo é puro. Então, existe alguns testes e as empresas sérias trabalham esses testes. Então, eu vou falar algum deles aqui, não vou explicar como cada um funciona, né, porque teria que ser um outro momento, né? Então, é um teste, mas eu vou dar uma breve visão do que é um teste organoléptico. Não adianta eu falar aqui vocês, né? Ai, o que é isso, né? Também não dá para falar grego aqui, nem nenhuma língua que a gente não entenda. Então, testes organolépticos, testes microbianos, cromatografia em fase gasosa. Eu já meio que falei para vocês lá, né? Mostrei o que era ali no gráfico.
espectrometria de massa, espectrometria de infravermelho, teste de quiralidade, análise isotópica, teste de metais pesados. E aí vai. Então, agora eu vou dar só uma ideia do que é um teste químico, tá? De cromatografia de gás e espectroscopia de massa. É um instrumento que vocês veem ali, é um aparelho, que ele vai testar a presença de metais pesados e poluentes. Então, lembra que eu falei que tem o melhor solo? Mas o solo também tem que estar bom. A natureza botou ali, mas qual o solo? Será que esse solo não foi contaminado por certos produtos químicos? Gente, esses testes deviam ter nos alimentos que a gente come, tá? O alface, os legumes, as verduras, né? A gente sabe que se fosse fazer isso, ninguém ia comer mais nada, porque os solos estão tudo contaminados de produtos químicos aí, né? Ok? Então, é um instrumento que vai olhar lá, né? Identificar cada grupo de moléculas, vai separar também a parte gasosa, separar as moléculas do óleo, né? Então, do óleo essencial, então ele que vai fazer esse parte. O teste físico, tá? O que o teste físico vai ver? Ele vai ver o lado organoléptico, que eu falei, a aparência, o aroma, a cor. Se vocês verem um óleo essencial com cor rançoso, pode contar que esse óleo essencial ou foi adulterado, está estragado, porque ele estraga no momento que você abre, não fecha direito, ou ele está misturado com alguma coisa. Eles vão fazer um teste de luz infravermelha para ver qual é a composição daquele material. Um teste de quiralidade, que nada mais é, né, de saber de que o que é químico ali, ou seja, o que eu tenho ali é um óleo essencial realmente de lavanda, né? Ele está batendo dentro de tudo aquilo que ele deveria ter. Índice de refração, ou seja, através de como as ondas desse óleo, né? Os óleos essenciais, eles têm, gente, eles têm uma energia, né? Para vocês entenderem, o óleo essencial de rosa, ele é um dos que mais tem energia. Nós chamamos, ele tem de 350, mais ou menos, megahertz de vibração. A gente vai entender por que ele é um óleo, assim, considerado maravilhoso para tratar o emocional, pele, né? Dentro da aromaterapia vibracional, se a gente viesse a ter um curso disso, ter uma resposta, assim, rápida demais, aromaterapia vibracional, né? E mais ainda do que no tópico do que ingerido, gente. Coisas assim de... Tanto que não se utiliza a aromaterapia vibracional, ela não se utiliza mais do que 7 dias, aquele óleo. E ele promove uma cura, assim, rápida. Né? É incrível. Quem usa e sabe e faz, nossa, eu tenho visto coisas, assim, incríveis, né? Com alguns pacientes meus. E teste de gravidade, né? E aí vai. Bom, mas vamos lá. Teste de contaminação, micro-organismos nocivos, metais pesados, pesticidas, né? Estabilidade, ou seja, vai medir a integridade do óleo, se houve alguma mudança de temperatura, de engarrafamento, né? Na hora de engarrafar, né? E então, esse protocolo desse teste aí, né? É o que vai fazer com que os óleos essenciais, né? Sejam realmente seguros, né? Eficazes quando eu for passar para um cliente meu para ele tomar aquele óleo, né? Porque quando eu tomo óleo essencial, ele vai por uma via, ele passa pelos órgãos. E aí entra, né, todo aquele lado da medicina tradicional chinesa, né, onde vai mexer lá no meridiano do rim, do fígado, né, do baço, e aí vai, né? E eu quero trabalhar aquele órgão que está desequilibrando aquele elemento. Deu para entender? Né? Então, é importantíssimo a gente saber essas coisas. Eu estou lá tratando meu cliente com óleo essencial ruim, e então melhorar o rim dele, o baço dele, o fígado vai piorar, né? Então, tudo isso é uma responsabilidade muito grande a gente, né, utilizar. Não sair por aí achando que a gente pode usar óleo essencial assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira e qualquer um para as pessoas, né? A gente está mexendo com pessoas, saúde das pessoas. Bom,
Então, vamos entrar agora aqui, já que eu dei esse parâmetro para vocês, da importância, antes de sequer de saber os óleos essenciais, a importância, né, de saber reconhecê-los como tal. E agora vamos ver como que ele age. Bom, a Rosa aqui levantou a mão. Vamos ver aqui bem rapidinho, tá? E que a... Deixa eu ver aqui. Luto, pode ser minha mediadora aí para mim? Rose, eu prefiro que tu responda no horário depois, porque tem várias perguntas já no chat, aí depois eu posso te Tá. passar. Então vamos Tá bom. aguardar o horário, aí a gente Tá. faz, tá? Eu pensei que era O alguma pessoal coisa tá, o urgente. Tá bom. pessoal tá anotando, mas aí eu falo, depois a gente responde. Tá bom. Então vamos ver aqui, gente, como funciona no sentido do olfato, tá? Nós temos aqui no nosso, aqui na nossa cabeça, dentro aqui do nosso rosto, nós temos um sistema chamado límbico. E vocês veem aí no desenho que eu coloquei que existem células olfativas dentro da cavidade nasal nossa. Se nós pudéssemos ver aqui a olho nu, seriam franjinhas, sabe? De células que, ao inalar um aroma, vai entrar através do meu nariz e vai passar por essas células olfativas e automaticamente dentro dela existem neurônios olfativos. E rapidamente esses neurônios vão ser levados ao cérebro, levando então, né, toda uma mensagem. E essa mensagem, quando ela é levada ao cérebro, ela é muito rápida, porque você está levando diretamente, né, para ele o que você deseja que aconteça. Então, por exemplo, quando eu disse lá, nossa, quando eu cheiro, tenho um doce de banana, rapidamente leva para o meu cérebro e me traz a memória, né, da minha avó. Então, dentro da psicoaromaterapia, os óleos essenciais, eles são trabalhados as emoções de forma inalatória, gente. Por quê? Porque a resposta é muito rápida. Então, se eu quero promover um bem-estar emocional na pessoa, a melhor via é essa. Porque vai estimular. Vamos supor, uma pessoa está lá, né? Muito nervosa, muito aflita, e eu dar para ela inalar a lavanda vai levar, vai passar por dentro, né, da minha cavidade nasal, vai esbarrar nas minhas células olfativas e vai fazer com que esses neurônios olfativos levem diretamente no cérebro, dizendo o quê? Tá na hora de você produzir o hormônio que dá aquela calma, que dá tranquilidade, que organiza o humor, que é a serotonina. Diferentemente dos remédios, os óleos essenciais, eles vão fazer com que o cérebro produza esses hormônios. Ele mesmo vai produzir. E então ele vai trazer uma resposta muito rápida a pessoa se acalmando, 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 até que vai chegar uma hora, né, que aquele cérebro começa a ser estimulado. Por isso que pessoas muito ansiosas, com problemas de depressão, não só a lavanda, gente, aí existem níveis de depressão, de síndrome do pânico, onde a gente deve utilizar algumas sinergias, né, mais de um óleo, para tratar isso aí. Então, vai ser diferentes níveis, diferentes pessoas, diferentes seres humanos, né? Mas eles vão agir dessa forma, diferentemente dos remédios, que quando a pessoa toma, o que ela faz? O cérebro é bem esperto. Ah, peraí, não preciso produzir mais nada. Estão me dando de graça. Então, ele fica ali. Por isso que daqui a pouco, num determinado período, a pessoa precisa aumentar o número vai no médico, doutor, precisa de um remédio mais forte porque não está fazendo mais efeito. Claro, acabou. O cérebro se acostumou com aquilo ali. Só que o nível de serotonina é zero. O cérebro parou totalmente de produzir. E aí, o que acontece? A dependência. A dependência. E essa dependência é um círculo vicioso que não vai acabar nunca se ela ficar, porque o cérebro dela vai ser. Então, por isso que quando a gente trata dentro da aromaterapia um problema emocional, a gente trabalha estimulando o cérebro, com um óleo que vai fazer ele produzir aquele hormônio que está faltando. E aí a gente utiliza um cítrico para trabalhar o humor.
Porque os cítricos, comprovadamente, eles trazem bom humor, eles trazem energia. E aí, é como se fosse uma caixa d'água que vai enchendo, vai enchendo. Então, chega uma hora que eu já tive clientes, pessoal, começar a diminuir o número de remédios, dependendo da toxicidade que ele estava dentro do organismo dele. Mais rápido ou menos rápido. Então, a gente dá mais ou menos um tempo de 3 a 6 meses, dependendo do uso que a pessoa tinha desses medicamentos, né? Para ela meio que a gente não tira de cara. Lembra que eu falei que o cérebro está lá embaixo, está zerado de nada, então eu não posso tirar. Mesmo que eu coloque o óleo essencial, ele não vai dar conta. Porque foi, né? Então, eu tenho que ir trabalhando junto até que chegue um nível, né? Onde a pessoa vai estar ali tratando o seu emocional de uma maneira natural e eficaz. Ok? Muito bem. Então, agora vamos... Deixa eu passar aqui. E travou aqui um pouquinho a minha tela. Só um pouquinho. Opa, tô voltando, gente. Desculpa. Desculpa aí. Então, eu fiz aqui um breve gráfico para vocês, tá? Como eu falei, né? O óleo essencial, ele atuando ali na via inalatória, cutânea e ingestão. Olha o caminho que ele faz. Quando eu ingiro um óleo essencial, ele passa pelos órgãos. No caso, eu botei intestinos aqui, mas podia ser fígado e outros mais. Ele tem uma absorção e rapidamente ele cai na corrente sanguínea, ok? Na forma tópica, que é na cutânea, ele vai entrar pela pele e um óleo essencial para entrar na pele, puro, ele leva 20 segundos para entrar na pele. Tá certo? Ele é absorvido pela pele e aí ele é levado para a corrente sanguínea. E em 20 minutos, a gente tem as propriedades daquele óleo em todo o nosso corpo. Então, também é muito rápido. Tá? Mas veja bem que na via inalatória, olha como tudo é levado. Você passa pelo sistema respiratório, entra, né, no olfato, vai no límbico, vai para a memória, vai para a emoção. O sistema respiratório ele vai passar pelo pulmão e ele vai cair na corrente sanguínea também. Tá ok? Então, é só para vocês verem, né? Então, o lado ingerido, ele é importantíssimo, né? Mas ele é uma das vias um pouquinho mais demorada em relação à cutânea e em relação à inalatória. Mas é necessário muitas vezes, porque na inalatória não vai para os órgãos que eu quero que ele passe, se eu for usar ele, né, dentro das outras terapias. Ok? Muito bem. Então, esses componentes químicos dos óleos, né, eles são levados para a corrente sanguínea, vai para todas as regiões do corpo e eles vão lá reagir dentro da sua química. O óleo essencial vai agir aonde ele precisa agir. Ele vai saber, ele vai trabalhar. Se eu estou com o meu imunológico baixo, eu vou usar um óleos essenciais para aumentar o meu imunológico, ele vai trabalhar só aquele lado lá. Apesar dele ter várias propriedades, daqui a pouco ele vai trabalhar outras coisas que estão em deficiência e eu nem estou sabendo ainda, porque meu corpo ainda não deu um alerta para isso, né? Então, e os óleos essenciais, eles depois vão ser eliminados. Muitas deles, algumas vezes, o corpo vai deixar várias horas ali, né? E vai ser lá eliminado pelo suor, pelas fezes, pela urina, pela transpiração. Por isso é importante eu saber, né, o que cada óleo essencial é indicado, até para mim poder não atrapalhar algum órgão que a pessoa está ali com deficiência. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho também sobre isso, tá bom? E aí eles vão ter afinidade, eles mesmos vão ter a afinidade de encontrar o problema e resolver esse problema, tá bom, gente? Agora, devemos ter segurança no uso dos óleos essenciais, segurança essa que está dentro do armazenamento, guardar sempre na embalagem originais, né? Longe do alcance do calor, da luz, manter recipientes bem fechados, né? Condições favoráveis para esses óleos essenciais. Eu vou deixar lá no sol, daqui a pouco eu pego. Uma vez uma pessoa, eu expliquei para ela, ela estava guardando dentro da geladeira. Eu disse, não precisa. Se você... mas eu abri. Você abriu, mas você fecha direitinho.
Se você fechar direitinho, deixar ele no ambiente assim, né? Ele não vai ter problema. Então, você pode durar até 1 ano depois de aberto e sem validade se ele estiver fechado. Os cítricos, né? Com exceção da bergamota, eles tendem a perder a validade depois de 6 meses. Porque é assim, ó. Os cítricos, como eu falei, lembra do licopeno, que é o que tem 98%, né? Que é o que dá aquele cheiro, o aroma? O que acontece? Ele vai perdendo, conforme eu vou abrindo o frasco, né? Ele vai perdendo porque ele é um óleo de... eu vou dizer aqui um termo, tá? De nota alta, ou seja, é aquele óleo que você abre ele, nossa, o ambiente inteiro já sabe que tem uma laranja ali, alguém sabe, tem uma bergamota, tem um grapefruit, que é uma toranja, e aí vai. Então, ele é um óleo que muito rápido espalha, justamente por causa disso, né? Então, por isso que tem que fechar bem ele, e por ele ser muito rápido de sentir, mas muito rápido também de desaparecer o cheiro. Por isso que muitas vezes, quando a gente trabalha o óleo cítrico, é bom a gente colocar num spray com água, para que se eu quero manter ele, né, mais tempo no ambiente, né? Tá bom? Podemos trabalhar com bebês e crianças? Podemos trabalhar, mas aí a gente vai ter que utilizar uma diluição, a gente vai ter que aumentar a diluição, porque os óleos essenciais, eles são puros, os puros a gente não usa ele de maneira nenhuma, né, sem estar diluído com crianças e bebês. Existem alguns óleos, como a lavanda, o olíbano, que são óleos assim perfeitos para ser utilizado com crianças, pessoas idosas, tá? São óleos seguros. Por isso, mas mesmo assim é muito bom se diluir esses óleos, mas eles não trariam nenhum malefício para um bebê ou para uma criança. Mas para que utilizar um óleo tão potente num serzinho tão pequenininho, né? Tá certo? Então, nós devemos diluir. E existem também tabelas de diluição, como fazer 1%, meio, 2%, e aí vai, tá bom? De acordo com cada doença também, a gente dilui, né, a porcentagem, a área que eu quero aplicar, e aí vai. Gestantes podem utilizar? Pode. Se deve se evitar até os 3 meses, não se usa óleo essencial com gestante, tá, gente? É uma questão de segurança, porque, por exemplo, usar uma lavanda com uma gestante, talvez não vai acontecer nada com ela, não vai acontecer, porque a lavanda ela é boníssima, ela é a mãe dos óleos, assim como o olíbano, né? Ele é o pai dos óleos. Então, mas só que vai que ela tem lá um probleminha e o médico chega para ela e diz: o que você fez diferente? Não sei, só a única coisa que eu fiz foi usar um óleo assim, assim. Não, foi esse óleo aí. Né? Então, não devemos fazer uso disso. Agora, existem óleos que não podem ser usados, que eles vão ultrapassar a placenta e vai chegar a pegar lá no bebezinho. E tem alguns óleos que não são legais para isso. Tem alguns óleos que podem aumentar a parte da pressão arterial. Então, a gente sabe que a pressão arterial fica comprometida em algumas mulheres, né? Tá, gente? Então, cuidado com as grávidas. O que pode se usar com elas é a partir dos 6 meses ali, a partir do 5º mês, usar um limãozinho, uma lavandinha, né? E aí, na hora do trabalho de parto, aí sim, eles são beníssimos, né? Existem óleos essenciais, gente, em sinergia, que a gente faz em 30 minutos depois da bolsa ter sido estourada, o bebê vai, empurra o bebê, né? A natureza empurrando o bebê, né? Para ir ajudando aquela mãezinha, né? Então, por isso, muitas doulas trabalham com os óleos essenciais, com essas mamãezinhas, né? Para que elas tenham uma ajuda de suporte. Eu vou falar bem rápido aqui para vocês, é uma coisa até que me deixa um pouco emocionada, tá? Eu tenho uma amiga, ela tem 4 filhos e ela teve uma última gestação agora, ela descobriu, ela já ganhou o bebê e até faleceu, o bebezinho dela, o 4º filhinho dela, os médicos detectaram uma doença e o nenê ia nascer sem cérebro. E ela ficou assim, imagina, né? Quem é mãe, e até quem não é mãe ainda, né? Pode imaginar o drama que ela estava passando. E os médicos dizendo, tira o bebê, tira o bebê. Mas ela, né, com princípios dela, princípios religiosos dela, ela disse que não, que ela ia levar aquela gestação até o final, né?
E ela foi. E aí, então, eu comecei a ajudar ela e dei para ela lavanda, que era um óleo, assim, que ia ajudar muito ela, né? Naqueles momentos e tal. E ela foi até o finalzinho da gestação. E aí, no momento que ela foi para ganhar o bebê dela, ela disse para mim, ela disse assim para mim depois, quando eu fui visitá-la, Rose, sabe a lavanda que eu tô usando, que tu me deu e tal? Sim. Rose, olha, eu estava na sala de trabalho de parto, eu estava sozinha lá, e aí eu estava tão nervosa, não sabendo o que eu ia encontrar do meu bebê. E eu estava muito estressada, eu estava com meu coração, eu estava assim a ponto de explodir. E aí eu peguei a lavanda, eu inalei a lavanda, eu passei a lavanda. É como se fosse uma capa, ela disse, um manto que se desceu perante mim, assim, que me deixou num estado de tranquilidade, para me poder encarar aquela realidade que eu iria, né, ter algumas horas depois, né, quero encarar meu bebê, seja lá como é que fosse que eu traria ele ao mundo, né. O bebê dela durou um tempinho só, né, não era uma criança normal, assim, e logo depois faleceu, né. E ela utiliza com a lavanda até hoje para superar esse trauma dela. Então foi uma coisa assim, nossa, gente. Vocês podem imaginar isso? Nenhum remédio fora de nada que dessem para ela naquele hospital e ajudar ela daquele jeito. Olha a experiência espiritual também que ela teve, de trabalhar com ela aquele lado dela, emocional, espiritual, né? Então, a gente pode ver o poder que a gente tem nessas coisas, tá? Então, aí eu boto ali um conjunto de óleos que são seguros depois do quarto, quinto mês de gestação, tá? E a aplicação na pele, né? Sempre diluir com uma base carreadora. Aí nós usamos óleos vegetais, óleo de coco, óleo de calêndula, óleo de. E aí existem os óleos de abacate, cada um deles com suas propriedades que vão ajudar em feridas de diabetes, né? Óleos que são vegetais que são mais cicatrizantes, né? Óleos antibióticos, vegetais que eu vou levar, ajudar um carrear, ou seja, carreador, porque ele vai ajudar aquele óleo a penetrar de uma maneira melhor, tá certo? Aonde eu quero agir. Nossa, vamos lá. Então, espero que vocês estejam gostando, tá? Então, o que eu pude colocar para vocês agora nesse momento do que seriam os óleos essenciais, as vias que eles podem trabalhar, ok? Para a gente entrar agora praticamente na parte de receituário aromático, ok? Nós temos aí meia horinha, são 8h25, 8h26 agora, né? Eu gostaria de dar um intervalinho agora para nós, tá? Para a gente poder fazer um pouquinho de perguntas dentro desse tópico aí. Pode ser? Vai colocar as perguntas agora ou na volta do intervalo, Rose? Não, vamos fazer agora, Lu. Vamos fazer uns 15 Tá. minutos ainda de perguntas e depois a gente deixa mais, tá? Os últimos de 15 a 20 minutinhos, se tiver tanta pergunta assim. Então a gente faz um intervalinho depois de 10 minutos, que não tiver de tudo isso que eu já falei até agora, e depois a gente vai entrar nos olhos Os mesmos, olhos em si, as propriedades, os tá. olhos em Me si, diz uma tá? coisa, eu vi aqui, eu achei muito interessante a questão da origem geográfica, porque eu trabalho com florais e uma das coisas que a gente mais bate na questão do floral é isso, né? Claro, o mais conhecido é os florais de Bach, funciona. Mas eu lembro que nos cursos que eu fiz se trazia muita consciência de que o floral melhor é aquele que é extraído no teu ambiente. Então, tipo assim, para nós brasileiros, os florais do Brasil seriam mais adequados, porque por tudo isso que tu falou, ou seja, a própria natureza do ambiente onde ele foi cultivado, onde ele foi extraído, né, tem a ver com o nosso sistema. Então, eu lembro que eu usava muito floral do Butiazal, que é aqui de perto, né, que é de Tapes, ou seja, é melhor a gente usar um mais próximo do que usar o da Califórnia, por exemplo, que é outro sistema lá, a gente tem essas informações todas no nosso DNA, né, do local onde a gente nasce. Então, eu achei muito interessante essa questão do óleo que tu colocasse. A outra questão que eu te perguntar é a questão da validade, que não ficou clara para mim e não sei se ficou clara para os outros. Se eu não abrir o frasco, ele
não perde a validade. No momento que eu abrir, ele fica mais ou menos 1 ano, é isso? Isso mesmo. E E o depende cítrico, 6 meses. é isso aí. Se você Então fez tá. ele, a quantidade de vezes que você abre esse óleo, né? Aonde você deixou ele. Então, tudo esse, a gente tem que ter esse cuidado. Então, fechar muito bem, né? E aí, claro, ele não vai durar 1 ano. Até porque se você vai utilizar ele de uma forma assim mais. Ele vai acabar, né? Antes de Utilizando 1 ano, sim. isso, tá bom? Tá bem, então vamos às perguntas aqui. A Ana perguntou como vamos saber essas informações se na embalagem não vem, como tipo de solo, etc. Então, aí vai entrar, Ana, a Eu vou abrir o microfone da Ana, porque a Ana fez várias perguntas aqui, aí de repente ela já conversa contigo, é melhor. tá bom. Mas pode ir respondendo. Então, Ana, aí vai muito. Lembra que eu falei da importância de se saber de onde você está, quem é o distribuidor. Ai, desculpe. Peraí. Ai, desculpe, eu tinha fechado o microfone sem querer. Pode falar. Tá. Então, quem é a pessoa, quem é, né, a empresa que está invasando, que está distribuindo esse óleo, né? Como é que ela faz esse controle de, de onde esse óleo vem? Será que ela pega esse óleo lá onde ele é extraído? Quem são os parceiros que ela tem com ela, né? Será que ela, mesmo tendo confiança nesses parceiros, ela faz todos aqueles testes, gente? Porque esses testes são caros. E isso acaba, né, de alguma forma, dando à empresa um pouco mais de custo. Mas a empresa séria, ela quer um produto bom, mas necessariamente não que ela vai colocar preços exorbitantes, ela vai saber direcionar bem isso. Então, muito importante a gente saber aonde nós estamos, né, buscando esses óleos. Por isso que eu falei, preço, né? Eu não posso comprar um óleo de olíbano, que eu falei mais ou menos para vocês, num valor assim de 50, R$ 60. Não posso. Por quê? Porque, primeiro, que tu não consegue tirar muito do olíbano. Uma copaíba, pra vocês terem uma ideia, a copaíba, que o melhor solo no mundo para copaíba é a nossa Amazônia, tá? Melhor copaíba aqui na Amazônia. Então, vocês imaginam, a copaíba é uma árvore de mais de 30 metros. Se a pessoa lá, o que produz a copaíba, né? Os produtores lá, tirar mais do que 15 a 20, né, ml daquela árvore ali, ou seja, até mais um pouquinho mais, uns 800, 500 ml, ela vai matar aquela árvore. E ele tem que saber aonde que ele vai tirar. E aí, as empresas sérias vão lá, tiram, e aí depois aquela árvore, ela vai levar até 6 meses para ela poder se recompor. Eles vão ter que fechar aquela árvore, tratar aquela árvore, sabe? Fazer um curativo nela, tá? E manter ela ali paradinha. E aí, se eu tenho um óleo essencial puro daquela árvore, imagina o trabalho que tem que ser feito, né? Entenderam? Agora, se é uma empresa que vai lá adulterar a copaíba, como eu falei que eu peguei, né, uma cliente, eu peguei lá numa, mas estava totalmente diferente da copaíba pura, sabe? Então, Ana, tu tem outras perguntas, queres falar? Tá aberto o teu microfone. Em relação ao prazo de validade, eu perguntei também se o cítrico estiver bem fechado, o frasco. Mesmo depois de aberto, tu pode usar mais tempo se o cheiro ainda está forte? sim, mesmo que ele não esteja com aquele cheiro como você abriu, né? Mas ele demora, tá, Ana? Disso acontecer. Vamos supor que você abriu lá um óleo de bergamota, usou umas 4, 5 vezes, você fechou, deixou ele ali. Se você abrir, ele vai estar forte. Não tem problema nenhum, tá? Mas se você deixar lá, ele lá, 1, 2 anos, né? Ele não vai estragar, tá bom? Mas ele vai ser um óleo, quando você abrir, ele não vai ter tanto cheirinho, né? Porque mesmo se tu pega um óleo essencial puro, tu cheira assim, mesmo ele fechado, tá certo? Você sente. Uhum. Sente E ele. essa questão do prazo de validade, se está vencido, tu não pode usar, ou se tu acha que ele ainda está com a propriedade ali, tu ainda pode usar igual? Olha, Ana, se ele tiver rançoso, nem pensar. Você vai saber que o óleo essencial não está bom se ele tiver rançoso. Sabe? Sabe aquela coisa rançosa? O óleo essencial
ele tem que ser claro, a cor dele é importante. Então, bota nesse princípio, ó. Ele tá com cheiro ruim ou ele tá rançoso, tá estragado. Pode jogar fora. Tá bom? Eu perguntei sobre os carreadores também. Se o óleo de amêndoa pode ser usado como carreador e quais são os principais, assim, o que tu não deve usar como carreador? Olha, tudo que for óleo vegetal puro, você pode utilizar como carreador. Aí nós temos a amêndoa, nós temos a jojoba, temos a calêndula, nós temos o aloe vera, né? Nós temos o coco, tá bom? E cada um desses óleos, né? Eles têm propriedades. Então, se eu quero um óleo mais cicatrizante, eu vou usar um óleo de calêndula. Não vou usar um óleo de coco. Se eu quero um óleo que me ajude a trabalhar um lado que seja de infecção, eu vou usar um óleo de coco, porque ele tem uma propriedade antibiótica, mais do que um de calêndula, tá? Mas então, o importante, essa sua pergunta é importantíssima, porque eu posso estar com óleo puro, tá, Ana? Mas posso não estar com óleo vegetal puro. E o que vai acontecer? Eu vou passar topicamente e aquele óleo que foi misturado com alguma outra gordura. Lembra que eu falei que os óleos essenciais são nanopartículas? Elas ultrapassam a nossa pele em 20 segundos. Imagina se eu estou com um óleo vegetal ali que está misturado com algum outro produto de petróleo, ou alguma outra gordura que não seja uma gordura que seja compatível com, né, para entrar na nossa pele, ele vai barrar, ele vai ser uma barreira. E aí a propriedade do óleo essencial não vai entrar e ele vai evaporar. E aí você vai dizer, nossa, não funcionou comigo essa melaleuca que eu usei para tratar, né, parte da minha rosácea. E aí por quê? Talvez tu nunca vai imaginar que foi o óleo. Então a importância, né, de você saber aonde você busca isso aí, tá bom? E aí eu olho para que o óleo essencial possa, e inclusive o óleo carreador, ele não só trabalha para levar, ele trabalha também para manter aquele processo, né? Porque, como eu falei, ele é volátil, os óleos essenciais, ele mantém o óleo mais tempo na pele. Então, se eu vou usar para um cosmético, eu vou usar um óleo de mirra, que é, nossa, ele é o deus né, da parte da cosmética. Um óleo de olíbano, para tratar rugas. A pessoa vai lá, bem bela, né? Ela prepara o creme dela. Gente, dá para fazer coisas fantásticas com os óleos essenciais para cabelo, pele. Estou lá fazendo um tratamento de argila no rosto da minha cliente, né? Eu boto lá argila verde com a melaleuca e aí eu quero trabalhar aquela parte de acne. E eu tô com né? Aí eu coloco lá algo errado que não seja bom. Então, também saber de onde vem isso, né? Ou então eu passo lá, vou fazer um tônico para minha pele, vou usar lá um óleo vegetal emoliente. Não vai acontecer praticamente quase nada. Então, pode-se usar até azeite de oliva extra virgem. O único problema é o cheiro, né? Me perguntam assim, posso usar aquele óleo de coco para cozinha? Não, aquele ali não. Mas por que não é coco? Sim, mas ele tá de uma forma onde ele tem muita gordura ali, né? Então, já vieram me perguntar. Eu falei, olha, a outra, mas eu quero usar esse. Eu disse, bom, você usa, mas não vou te garantir, né? Ele foi feito para cozinhar ali. Ele é um óleo puro? Pode ser. Mas ele, lembra que eu falei? Ele vai esbarrar ali. Então, eu vou usar o óleo de coco de uma maneira que ele esteja preparado para passar na pele. Tá bom? Obrigada. De nada, Ana. Lu, não tô te ouvindo. Desculpa. Verelis, que queria falar. Acho que ela já entrou no assunto da rosácea, né, Verelis? Consegues falar aí? Ligar teu... Oi, tudo bem? Acho que sim, está respondido. Agora, no intervalo, já vou tratar. A Lu que disse que parece que eu passei ruge, mas não. Tu tem rosácea? Nunca, já faz muito tempo que não se apresentou mais. Porém, hoje, não sei.
A rosácea é um problema assim que está voltado um pouco, é uma doença autoimune, né? Aí tá um pouco, eles estão tentando, ainda há muitas pesquisas em relação a isso, sabe? Deixa eu te dar, teu nome é Verelis? Verelis. Ela está muito ligada a estudos, tá? Porque a rosácea ainda é algo assim, tem muitas lacunas em relação a ela. Mas quem trabalha para tratar a rosácea tem que tratar um pouquinho também do lado emocional, tá? Depois, se você quiser, eu posso passar para ti uma sinergiazinha, né? Um cremezinho que vai ajudar. Só, claro, né? Isso é importante, tá, gente? Quando a gente usa os óleos essenciais, a gente também precisa ver todo o outro lado, né? De alimentação, no caso da rosácea, né? Você identificar o que te causa isso. Acredito que esse momento de pandemia, de estresse, tá todo mundo com seus, né? Com seus nervos à flor da pele. Então, o lado emocional também deve ser tratado muito para acalmar isso aí. E aí nós temos óleos maravilhosos que vão te ajudar nessa parte, tá? Quero sim. Tá bom. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Aqui, Rosemary, a Alzira fez pergunta sobre óleo de eucalipto, mas como tu vai entrar na questão dos óleos agora, vamos deixar para depois, né? Tu já vai falar sobre os óleos, em que é usado, enfim. A Luciane estava perguntando sobre a posologia do óleo essencial, também nessa segunda parte, tu pode colocar, né? Vou colocar. Como usar, por exemplo, tratamento de depressão, como é que se usa, aí tu vai colocar nessa segunda parte, tá? A Luciana também, a outra Luciana, essa foi a Luciana. A Luciana perguntou sobre a ingestão nos alimentos, é bem baixa, mas também faz efeito, né? Eu sei porque a gente tem muitas receitas com óleos essenciais que eu achei maravilhosas. Fica maravilhoso, gente. Olha, às vezes uma gotinha vai trazer aquele sabor, assim, as pessoas dizem, nossa, o que tem de diferente nessa comida? Tá? Eu vou colocar no grupo depois o link lá das receitas com os óleos, que tem, né? Tem bastante receitinha lá com os óleos. Eu vou botar no grupo para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem mais. A Mara Nubia também perguntou os óleos que ajuda a baixar a pressão, mas aí também nessa segunda parte você vai falar. Vou falar. A Ana que já perguntou. Tudo que diz a respeito à propriedade do óleo, para que ele serve. Gente, eu vou falar de alguns óleos que são, como é que eu vou dizer para vocês? Não principais, mas aqueles mais utilizados, né, dentro da aromaterapia, que tem propriedades muito grandes e podem trabalhar muita coisa dentro do organismo de uma pessoa. E eles juntos, então, nossa, vocês vão ver. Aí eu vou dizer as propriedades, para que serve, vou dar algumas dicas, né, de como utilizar, algumas receitinhas. Aí eu vou abordar um pouco, como a gente é 3 horas, mas é um assunto assim, nossa, tremendo. Mas eu vou deixar assim algumas dicas, tá? Olá! Acabaste de assistir parte do minicurso online sobre óleos essenciais que foi oferecido aos alunos do Farol Espaço Terapêutico em comemoração aos 10 anos da escola. A aula continuou, porém, o restante do conteúdo não será disponibilizado aqui. Porque, na verdade, esse material faz parte de um dos módulos do curso de formação básica em aromaterapia, ministrado pela professora Rosemary Bittencourt. Então, lamento. Mas tem aí uma boa notícia, e esta boa notícia é que este curso completo em aromaterapia, que é realizado em 8 módulos, está disponível online em tempo real. Então, se tiver interesse de saber um pouco mais, enfim, de ter informações a respeito do curso completo em aromaterapia, formação básica em aromaterapia, com a professora Rosemary Bittencourt, entre em contato com a gente, tá aí os contatos, tá bem? Obrigada.